Olá a todos, estamos aqui hoje nesse Diálogos Agro Reset com o Rubens Barbosa, diplomata, foi embaixador do Brasil no Reino Unido e Estados Unidos. Atualmente é presidente do IRICE, o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, e da Abitrigo, a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, além de ser também editor da revista Interesse Nacional. Hoje vamos falar sobre o agronegócio brasileiro e a imagem do agro também no exterior. Tudo bom, Rubens? Tudo bem. Bom dia, embaixador. Bom dia a você também. Embaixador, o senhor, como experiente observador e estrategista diplomático do Brasil em diferentes ambientes externos e que já viu a nossa imagem internacional oscilar em todas as dimensões possíveis, típicas de um país animado como o nosso, em que grau de importância colocaria as atitudes do país, sociedade e governo, quanto à nossa produção exportadora de alimentos e à gestão do nosso patrimônio ambiental e sua dimensão global de importância, no reflexo da nossa imagem perante o resto do mundo e, sobretudo, em nossos mercados e fóruns políticos globais? Olha, nós estamos passando por um período muito difícil. A gente já viveu uma situação semelhante na década dos 80, quando houve queimadas na Amazônia, houve problemas com os Yanomamis, e o Brasil passou a ser muito visado no exterior. Nós conseguimos gradualmente, criando toda uma infraestrutura aí de meio ambiente, de proteção à floresta, nós conseguimos superar essa fase, culminando com 1992, quando o Brasil sediou a Eco 92, né, a Conferência do Rio de Janeiro, que congregou um grande número de chefes de Estado justamente para discutir proteção ao meio ambiente, mudança de clima e tal. A partir de 92, o Brasil passou a ser um grande protagonista nas negociações internacionais e na administração dessas questões de meio ambiente. Gradualmente, o Brasil, então, passou a participar de tudo, culminando até no Acordo de Paris de 2015. O Brasil teve grande influência, alguns conceitos foram desenvolvidos pelo Brasil, e o Brasil passou a ser muito respeitado no exterior como uma potência, não só agrícola, porque aí nesses anos o Brasil já foi se transformando numa potência agrícola, mas também como um defensor da preservação do meio ambiente, sobretudo do bioma amazônico, e também um grande promotor desses temas no mundo inteiro. Isso coincidiu com a mudança no mundo da percepção sobre essas questões climáticas. Nós estamos vendo aí todas essas tragédias que estão acontecendo em todos os países, agora recentemente nos Estados Unidos, na Europa, em que efetivamente está havendo uma mudança de clima, né, com consequências muito importantes para as pessoas, para as populações e futuramente até para o agronegócio. Então, dentro desse contexto, a questão climática, de meio ambiente, se transformou no centro das preocupações globais. E aí eu fiz essa introdução para chegar no momento que nós estamos. O meio ambiente se tornou o centro das preocupações globais quando o país, justamente, a partir de 19, adota políticas ambientais, políticas de preservação do meio ambiente, políticas em relação à Amazônia, que vão no sentido contrário do que está acontecendo no mundo. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o Brasil na contramão, nessa área, na contramão do que o mundo inteiro está querendo. Nós vimos os Estados Unidos, com o Biden, incluir a questão ambiental como central da política externa, da política de defesa, da política econômica. Nós estamos vendo a Europa, com a reformulação econômica depois da pandemia, incluindo as questões ambientais, né, o New Green Deal, como foco da sua atuação, e mais recentemente, os estudos para a colocação de taxa de carbono
nas alfândegas. É uma taxa adicional que restringirá o acesso de produtos que não têm um equilíbrio da emissão de gás carbono. Então, respondendo à sua pergunta diretamente, depois dessa introdução, para entender o meu pensamento, o Brasil hoje perdeu a credibilidade nessa área de meio ambiente e mudança de clima. O Brasil hoje está na contramão das tendências globais. Há uma grande incerteza interna, porque não estão definidas ainda claramente as políticas que o Brasil vai defender na reunião de Glasgow, agora em novembro, no Acordo de Paris, e não está certa como vai ser a política ambiental brasileira em relação à Amazônia. Foi criado o Conselho da Amazônia com o vice-presidente, mudou o ministro do Meio Ambiente, mudou o ministro do Exterior, e nós estamos esperando que mude também, ou haja um ajuste também na política ambiental brasileira em relação à Amazônia. Porque quando eu digo que o meio ambiente é o foco das preocupações globais, no exterior, no caso do Brasil, o foco é a Amazônia. Sim. Então, a preocupação do mundo, certa ou errada, a gente aceita ou não aceite, explique quais são as razões, é protecionismo, é uma coisa, enfim, humanitária, o que você quiser. O fato é que existe esse problema, a percepção do mundo em relação ao Brasil está focada na Amazônia, e enquanto a gente não mudar a política em relação à Amazônia, e quando eu falo política em relação à Amazônia, estou falando em relação aos ilícitos que ocorrem na Amazônia, porque não é uma pressão externa para a gente fazer isso ou aquilo, não. O que eles estão pedindo é que o Brasil aplique a legislação doméstica. Nós temos legislação que cobre esses ilícitos no desmatamento, na grilagem, nas queimadas. Tudo isso está previsto na legislação. Agora, como o governo afrouxou o controle e o Congresso também está com uma outra agenda, nós estamos com esse problema sério de percepção externa em relação ao Brasil. Não, perfeito. Eu pegando uma carona aí nessa sua análise, né? Quer dizer, uma coisa é a imagem, como é que está lá, e a outra é o que realmente acontece aqui e a defasagem entre o que acontece e a comunicação e a imagem disso, né? Então, pensando nisso, eu queria fazer uma outra pergunta, levando-se em conta que no Brasil, perto de 90%, 99% das propriedades do agronegócio é sustentável e cumpre a nossa lei ambiental, que é bem rigorosa, né? Segundo dados reconhecidos pela Embrapa, pela ABAG e pela Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura, dentre outras entidades, e que quase todo o desmatamento ilegal é feito em queimadas do crime organizado, de roubo de terras públicas, que é um crime muito além do que aquilo que a gente pensa normalmente, que a grilagem é só o cara ali do interior afastando a cerca dele mais para lá, é uma coisa muito mais complexa, que a tal chamada grilagem, né, e que tanto a sociedade e a mídia confundem esses dois personagens, né, o agro e o grileiro, para o deleite do segundo e desespero do primeiro, né, porque essa confusão só facilita a vida do crime organizado de roubo de terras públicas. Como o Brasil deve agir para que essa confusão injusta e imprecisa chegue aos corações e mentes do interesse não brasileiro e da sociedade /mercado no exterior? A percepção externa sobre o Brasil, na minha opinião, só vai mudar quando medidas concretas forem tomadas para combater o ilícito e isso que é importante, e sejam apresentados resultados. Não adianta o discurso que é feito sem ter resultado. Nós vamos diminuir as queimadas. Agora, pelas notícias que a gente tem, esse ano até agora aumentaram. A questão do combate à grilagem, o que nós estamos vendo? Estamos vendo um aumento do crime, né, porque essa grilagem ilegal é feita, inclusive, nas terras indígenas, que é ilegal também. E na grilagem não é só essa questão ambiental. Na grilagem, sobretudo do ouro, de pedras preciosas, você tem aí
um problema para o fisco brasileiro, porque é ocupando o não pagamento de impostos. Então, esse é um problema global, não é um problema ambiental, é um problema do governo. Sobretudo porque, com o controle disso, haveria mais recursos para o governo. E agora nós estamos vendo também que há uma contaminação por causa da ausência de governo com uma política estruturada na Amazônia. Nós estamos vendo também o crime organizado, sobretudo drogas e tal, que está contaminando tudo isso. Então, se a gente não começar a reagir rapidamente para o governo retomar o controle policial dessa região, nós vamos ter uma região como na Colômbia, como em outros países, em que o governo não tem acesso mais. Nós vemos isso aqui no Rio, nas favelas do Rio, em algumas áreas em que o Estado não entra. Esse é um absurdo que está acontecendo. Quer dizer, é uma quebra da própria soberania nacional, porque você não tem o controle do território do Estado. Isso aconteceu na Colômbia durante muito tempo, durante a guerra lá. O governo não podia entrar em certas regiões que eram controladas pelo narcotráfico, pela guerrilha. Aqui no Brasil, nós estamos correndo esse risco. No Rio já existe esse problema e na Amazônia, cada vez mais, nós estamos chegando próximo dessa situação, em que o crime organizado, os grileiros invadem terras do governo, invadem terras preservadas, invadem terras de reservas indígenas, e o governo não está fazendo nada, não pode fazer nada porque não tem meios de fazer isso. Então, esse realmente é um problema de segurança interna, de segurança pública brasileira, muito mais do que apenas um problema ambiental. Está se transformando num problema de segurança interna aqui no Brasil. Sem dúvida. Gabriel, você quer fazer alguma pergunta? Sim, sim. Saindo um pouquinho só desse lado do crime organizado, né? Enfim, mas pensando um pouco mais nos caminhos do agro hoje em dia, rumo à sustentabilidade, a uma maior sustentabilidade, né? Hoje no mundo e no Brasil, a gente está vendo a emergência do conceito de ESG, principalmente desde o ano passado com a pandemia. Na sua opinião, o agro rumando para o ESG, isso é uma maneira, além, claro, de dar mais sustentabilidade, também de melhorar a imagem do Brasil em relação ao agronegócio no exterior? Olha, eu acho que sim, desde que haja resultado, né? Nós estamos sabendo que os bancos incorporaram isso, muitas empresas estão incorporando esse conceito e tal. Agora, concretamente, o que está sendo feito? Claro que tem algumas empresas que estão fazendo a bioeconomia na região amazônica, algumas empresas estão fazendo. Agora, eu acho que a gente precisa ter uma narrativa que a gente não tem. A gente fala muito de ESG, mas não se mostra os resultados, se é que há algum resultado, porque eu nessa área, junto com o Instituto Escolhas, por exemplo, nós apresentamos para o governo, para a Comissão da Amazônia, uma proposta sobre bioeconomia, que deveria ser desenvolvida pelo governo. São grandes temas, né? Entra o lado da oferta, entra o lado da demanda, entra as pessoas que moram na Amazônia, entra a infraestrutura. É toda uma política de bioeconomia. A gente ouve falar muito de bioeconomia, né? Mas concretamente o que é que está sendo feito? Nós apresentamos esse projeto para o governo fazer, porque a gente fez, o Instituto Escolha e o nosso Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, nós apresentamos um papel lá, concretamente. Agora, nós não temos meios de implementar isso. Foi uma proposta que foi feita ao governo através do Conselho da Amazônia. Essa é uma proposta que nós fizemos. A outra coisa que nós estamos procurando fazer também, para ajudar a melhorar essa percepção externa, eu, há 1 ano e meio, que estou coordenando, junto com professores da universidade, um projeto que eu chamei de diplomacia ambiental. Nós fizemos um levantamento de todos os compromissos internacionais do Brasil, através dos acordos, desde 1992 até agora, até o Acordo de Paris, e quais os compromissos que o Brasil assumiu nesses acordos. E colocamos do lado, estamos analisando,
qual o grau de cumprimento desses acordos, porque o Brasil também é cobrado por muita coisa e nós temos muita coisa já feita. O Brasil está bem na fotografia. Esses excessos que são explorados no exterior e que prejudicam esse protagonismo do Brasil. Nós estamos dando um tiro no nosso próprio pé, porque o trabalho que nós estamos fazendo mostra que a grande parte dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu estão sendo cumpridos, né? Além de nós termos uma boa fotografia na parte energética, que é muito importante, que os outros países não têm. Enfim, em várias áreas o Brasil está muito adiantado. Nós estamos atrasados e a percepção externa vai nessa direção, é na cobrança de certos compromissos internacionais que o Brasil não está cumprindo. Agora estou falando do Acordo de Paris, por exemplo. O que a gente pode fazer para melhorar a posição brasileira, por exemplo. E estou falando nos ilícitos aqui no Brasil. E na questão do ESG, o que é para melhorar justamente a percepção externa e o envolvimento das empresas, nós temos que ter resultados concretos do que foi feito. E você sabe que mesmo dentro do agro, há grupos que não estão nessa linha. Você tem dissensão entre o agro, na pecuária e tal. Então, isso aí nós vamos ter que, em algum momento, ter uma grande concertação aí para unificar essa posição, porque a importância do agro é cada vez maior e se, na minha visão, eu já falei isso, já escrevi isso, na minha visão, se nós não tomarmos cuidado, a médio prazo, não agora, né? Curto e médio prazo, nós vamos ter consequências muito negativas comerciais. Produtos brasileiros vão começar a ser penalizados no exterior, já existe isso por parte de supermercados e tal. E a médio e longo prazo, aí mais a longo prazo, com a destruição da floresta, se a gente não parar com isso, nós vamos ter um efeito sobre o clima, que vai efetivamente impactar na produção agrícola no Cerrado, no pouco que tem lá na Amazônia e nesses estados que estão mais próximos do bioma amazônico, porque o regime de chuvas vai mudar e daqui 10, 20, 30 anos, todo esse patrimônio que nós construímos no agro pode ficar afetado. Eu acho que nós estamos tendo uma visão muito de curto prazo e nós não estamos vendo nem a médio e nem a longo prazo as consequências de fazer e de não fazer nessa área. E, embaixador, pegando também uma carona nessa sua resposta, e insistindo um pouco, que o nosso viés aqui é iniciativa privada, né? E do que a iniciativa privada pode fazer para suplementar os erros, digamos assim, do Estado e do governo em várias searas, inclusive da imagem, né? Porque, como eu falei, a gente tem uma situação estrutural bastante diferente da visão geral global sobre o agro e o desmatamento aqui, né? Quer dizer, isso significa o quê? Que existe uma situação, como o senhor falou na questão da energia, né? Estruturalmente, o agro ele é sustentável, não por uma vontade ecológica, mas por uma característica estrutural do setor mesmo, como na energia. E isso é pouco capitalizado pela própria iniciativa privada do agro, ou que está orbitando o agro e tudo mais. Então, tem uma série de informações reais do dia a dia do agro que é mal passada para fora, né? Independente de qualquer melhora em relação a isso, que a gente vai... A nossa meta aqui é acelerar a direção, a trajetória para o ISG, mesmo para quem ainda não é ISG, mas que pode ser e tem interesse em ser, né? Então, só essa circunstância da realidade, ela é mal comunicada pela iniciativa privada, né? E não depende tanto de tratados políticos e tal. Então, nós acreditamos que tem muito de iniciativa privada que pode ser feito em relação a essa comunicação, esse contato direto com os mercados e tudo mais, e que diminui a importância, claro que o governo sempre vai ter uma importância fundamental nas diretrizes e tudo mais, mas que diminui um pouco o estrago da ausência de política de governo para esse setor, e que mostra menos a questão
o que realmente está acontecendo no campo com as florestas e com as fazendas, né? Então, como é que a iniciativa privada pode capitalizar uma influência maior nessa percepção externa? Bom, como eu falei, eu acho que esse é um problema de narrativa. Quer dizer, o 1% que não comunga com essas ideias que você falou dentro do agro, né? A minoria que não está na mesma sintonia da ESG, de defender essas mudanças internas, eles estão dando a narrativa externa. Quer dizer, os 99% não estão sabendo transmitir para o exterior, porque não adianta a retórica, como eu disse, eu não acredito, eu vivi muito tempo no exterior, eu sei como é que as pessoas reagem ao que o governo, a esse discurso que passa para o exterior. O ESG não nasceu aqui no Brasil, o Brasil está incorporando isso. O setor financeiro está tendo políticas para restringir o crédito e tal. Mas isso tudo até agora está na retórica. Eu não estou vendo nenhuma consequência imediata. Quer dizer, eu sei de algumas empresas que estão colocando recursos em projetos de bioeconomia na Amazônia e tal. Agora, então, a primeira é a questão da narrativa. O que está sendo feito devia ser mais divulgado. Segundo, devia ser ampliado com novos projetos. Terceiro, eu acho que algumas empresas em certas áreas, na área industrial, mesmo na área agrícola, que têm um problema com emissão de gás carbono, elas têm que começar a participar do mercado voluntário. Eu também estou tratando dessa questão, que é muito importante, em que você pode compensar suas emissões de gás carbono com a compra de certificados de manutenção, de preservação de florestas. Esse é um mercado que está começando a aparecer no Brasil, entendeu? Então, o que precisa, na minha visão, são medidas concretas. Não adianta você ficar na retórica, não, o Brasil agora, as empresas estão no ESG, está todo mundo nisso, está todo mundo aderindo, tudo bem, ótimo, muito bem, a narrativa é essa mesma. Agora, concretamente, o que os bancos estão fazendo? O que as empresas industriais estão fazendo? O que as empresas de fertilizantes estão fazendo dentro dessa questão? Porque tudo isso do meio ambiente está relacionado, como eu mencionei, com essa questão da mudança de clima e a questão da preservação. Então, as pessoas estão vendo quais são os resultados dos países. Vocês viram, a China já mudou de posição. A Indonésia, que é outra potência, como o Brasil, tropical de florestas, já mudou de posição também. O Brasil é o único que está na narrativa equivocada, entendeu? E não está apresentando resultados. Então, dentro disso, o que o setor privado pode fazer, concretamente, respondendo a tua pergunta? Primeiro, é mostrar resultados do que está sendo feito. Segundo, organizar um lobby, uma ação conjunta para forçar o governo. A democracia aqui no Brasil, a gente está ouvindo muito falar de democracia, a democracia são lobbies, entendeu? Você vai a qualquer país democrático, Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, são lobbies a favor, contra. Agora nós estamos vendo aqui no Brasil, está distorcido, mas esses lobbies que se fazem hoje são muito bem-vindos, né? Num regime democrático. Você não pode perder isso com a confusão, com a violência, mas o lobby é democrático. Então, o lobby das empresas privadas junto ao governo, para que ele mude de posição, é importante, tem que ser feito. Agora, as empresas têm muito medo de falar com o governo, temem retaliação, está vendo o que está acontecendo agora aí com o agro mesmo, né? Nesse manifesto, houve a divisão do agro, o pessoal de Minas, o pessoal do agro aqui dessas 7... Enfim, vocês estão acompanhando isso, vocês estão vendo que não é simples a coisa, porque não há unanimidade. Então, como é que o setor privado pode influir? Como eu falei, primeiro, apresentando resultados. Segundo, pressionando o governo para que ele mude de posição. E terceiro, para concluir essa parte, nós estamos entrando num período pré-eleitoral. Eu acho que nós temos, eu estou pregando isso em todas as áreas, não é só na área do meio ambiente, na área da política externa, na área da indústria, da reindustrialização. Nós temos que ter, o setor privado tem que ter
uma posição para convencer os candidatos à presidência da República. E esses temas sejam discutidos na campanha e que o setor apoie os candidatos que tenham posições conjuntas, entendeu? Que defendam o meio ambiente, mas não é defender o meio ambiente assim, que preservem a Amazônia. Não, com medidas concretas. Eu insisto nisso, porque tendo, como eu disse, tendo essa experiência fora, tendo negociado muito no exterior, essa retórica brasileira não funciona. Não funciona nem para o setor privado, nem para o setor público. O setor privado, se continuar nessa retórica e a percepção externa continuar errado no exterior, vai começar a ser penalizado, porque alguns vão começar, os bancos internacionais vão restringir o crédito. Os bancos aqui no Brasil vão acabar restringindo o crédito porque eles vão estar pressionados lá de fora. Então, a exportação de produtos do campo e da pecuária vão começar a ser pressionados também. Então, tudo tem um preço, entendeu? Tudo tem um preço. A gente quer continuar a fazer o que a gente está fazendo, nós vamos pagar um preço. O setor privado quer melhorar a posição, como você está dizendo, eu concordo totalmente com você. O setor privado tem que ter uma posição mais ativa. Eu, na minha modesta participação em tudo isso, eu estou procurando contribuir para isso, falando, escrevendo, propondo, para que haja uma nova narrativa. Precisa ser reescrito tudo o que foi feito até aqui por esse governo e, a partir de 2023, se nós não tivermos uma nova política de meio ambiente, de mudança de clima, de comércio exterior, enfim, de tudo que afeta o setor, não só em termos de meio ambiente, no sentido de uma ambição, uma meta, mas um fator que vai influir na economia real, nós vamos pagar um preço também. Maravilha. Eu não posso deixar de perder essa deixa, embaixador, porque um dos objetivos do Hub AgroReset, que vai começar a se realizar no nosso evento, o AgroReset Fest 2021, é a gente terminar esse primeiro grande evento do Hub com um manifesto que provoque a construção de um documento que mostre o consenso multi-stakeholder ao redor do que a gente chama de agrosustentável em direção ao ESG e que é a pré-construção da nossa bioeconomia, no sentido da gente assumir o papel não só de tomar atitudes, mas de mostrar a realidade, as métricas, bem na linha do que o senhor fala, que já existem e são favoráveis e que não são assumidas no global, entendeu? É tudo muito pontual, muito vertical, e a gente tem o papel de olhar a floresta, né, com vários verticais importantes de altíssima competência que a gente tem, desde silvicultura, passando pelo agro regenerativo, o agro tradicional que cumpre a lei. Quer dizer, é um universo pouco articulado, e a gente está aqui com o papel de fazer isso. E a ideia é justamente fazer uma série de eventos regionais e subsetoriais no ano que vem e consolidar isso que a gente vai publicar como manifesto nesse evento, como um documento dizendo, olha, estamos assim, queremos ir para esse tal lugar em relação ao agro ESG, mudando a imagem, fazendo com que a imagem no exterior seja reflexo do que realmente acontece aqui, porque a gente está assumindo a nossa posição aqui, e além de mostrar o que está acontecendo de positivo e não negar o negativo, ter uma meta ambiciosa, por exemplo, da construção da bioindústria amazônica. Quem melhor do que o agro sustentável e a sua estrutura, o seu capital, a sua proximidade com a ciência, né, que é uma coisa inédita na América Latina. Aqui a empresa e a academia conversam há 40 anos produzindo resultado, ao contrário de qualquer outro setor no Brasil e na América Latina, por questões ideológicas, né? E é um setor que está organizado há 40 anos, crescendo em produtividade mais do que em tamanho de área produzida. Quer dizer, tudo isso são realidades mal articuladas. E além da realidade ser favorável nesse sentido, e esse é o objetivo da articulação, a gente tem condição de colocar no agro a missão de ser um grande financiador da bioeconomia, porque boa parte da bioeconomia é feita no agro sustentável, né?
Quando você pensa em bioeconomia e nos ativos ambientais que estão por trás de um ecossistema de negócios sustentáveis, além da biodiversidade dos serviços ambientais, água, terra e clima também são ativos ambientais. Então, para nós, a bioeconomia ela é uma evolução de um agro ambientalmente correto e que tem uma visão de crescimento através da inovação, né? Então, eu acredito que essa organização, essa articulação da iniciativa privada, para não ficar à mercê de uma notícia que nem sempre é verdadeira, um contrato de $1 bilhão ficar à mercê de um boato, a gente se preparar com antecedência e com muito mais inteligência para ter uma relação mais real com a sociedade / mercado, né? Então, por isso que eu questionei da importância relativa da iniciativa privada, porque se a gente for esperar, de um lado, da parte dos governos e do Estado, que faz o que a gente está vendo aí acontecer atualmente, né? E, por outro lado, aliado, mesmo que inconscientemente, a quem faz errado, ao crime, por exemplo, do roubo de terras públicas, porque o governo e esse crime, quando ele não está em uma posição, acabam sendo sinérgicos, né? Então, sobra para a iniciativa privada fazer alguma coisa. Como é que isso pode se refletir? Então, essa é a nossa visão, assim, de que a gente tem um papel importante também, né, os empreendedores dessa seara. Olha, eu espero que esse manifesto de vocês seja bem objetivo. E você deu muitas explicações aí sobre a posição. Agora, eu acho que a gente tem que distinguir bem a retórica do governo e a retórica do setor privado, entendeu? Você nessa tua apresentação, você confunde as duas coisas. Quer dizer, não adianta a gente ficar enaltecendo o que a gente tem aqui. Isso aí é o discurso do governo, entendeu? O setor privado, eu quando vejo muitos desses discursos do setor privado, ressaltando a energia, ressaltando isso, a sustentabilidade que já era, isso tudo é discurso para nós mesmos, entendeu? Não é um discurso para fora. O discurso para fora é o discurso do resultado, entendeu? Isso aqui o pessoal não entendeu ainda. Pouca gente se deu conta disso. Nós ficamos falando para nós mesmos, entendeu? As mesmas coisas, as virtudes do agro, o protecionismo externo contra a gente. Isso aí é um discurso interno, é um discurso que deve ser feito pelo governo, que deve ser feito, o governo vai fazer, vai mostrar lá fora tudo isso, as virtudes todas. Eu tenho uma posição um pouco diferente. Eu acho que o setor privado tem que fazer o que ele faz, tem que defender o seu interesse, entendeu? Não é defender o interesse global, é defender o seu interesse. Onde é que fica afetado o interesse do setor privado? Por isso que eu digo, quando vocês forem fazer esse manifesto, primeiro, evitar o diagnóstico, né? Todo mundo já sabe o que tem que fazer. E esse manifesto hoje tem que ter uma página, 2 páginas. Se vai botar 10 páginas, ninguém vai ler. Então, o que tem que ser colocado aí? Tem que ser colocado aquilo que o pessoal de fora quer ler, entendeu? Então, não adianta a gente querer defender que o agro é sustentável, que o agro é isso, que o agro é aquilo, que é limpo, que preserva. Isso aí não influencia nada, porque é retórica. Tem que ter resultado. O que é que nós vamos apresentar depois dessas reuniões que vocês fizerem? Fazer um documento, um manifesto que for, preparatório, que seria já dentro da coisa da eleição, com medidas concretas. O setor privado do agro apresenta os seguintes, dentro da filosofia, da OESG e tal, apresenta os seguintes resultados. O setor tal fez isso, o setor fez... E nós estamos propondo, o setor privado está propondo aos candidatos que defendam o seguinte, 1, 2, 3... Tem que ser uma coisa assim, entendeu? Não pode ser uma coisa discursiva e autoelogiativa. Isso aí deixa para o governo fazer. O setor privado tem que defender os seus interesses. Os interesses do setor privado, que são muitos. Você tem essas ONGs que defendem a coisa da humanidade, de defender
teoricamente, a preservação, o meio ambiente, isso é um discurso. Agora, você está falando do setor privado. Estou entendendo que são as empresas que tratam do setor privado. Não são ONGs, não são... Não. Outro discurso da ONG. A ONG tem um outro discurso. É. Depois tem a academia, que tem outro discurso. Eu não vejo, eu estou falando muito francamente com vocês, né? Uhum. Eu não vejo, é um discurso coerente do setor privado na defesa dos seus interesses. Dizer, olha, se isso não acontecer, o setor privado vai ficar afetado nisso. Carbon tax, restrições, falta de financiamento, isso é que vai acontecer. E para evitar isso, o setor privado defende que 1, 2, 3, Uhum. uma coisa muito concreta, entendeu? Porque senão nós vamos continuar nessa retórica. Eu procuro ser muito objetivo, muito pragmático, muito direto. Não adianta, cada um tem o seu discurso, entendeu? E é normal, o político tem um discurso, o acadêmico tem outro discurso, as ONGs têm outro discurso, o governo tem outro discurso. O agro está tendo uma confusão disso tudo, mistura tudo isso, entendeu? Quando tem que separar e fazer um discurso em cima dos seus interesses concretos. Não, perfeito. Realmente, a ideia é separar o joio do trigo através de não é o joio do trigo. As outras retóricas não são joio, entendeu? São outras visões, outros interesses. Tudo vai confluir na mesma direção. Agora, nós estamos conversando aqui, você deu muita ênfase aos interesses do setor privado. Exatamente. Então, o discurso para o interesse do setor privado. Perfeito. Mais alguma pergunta, Gabriel? Também já está ótimo aqui. Pô, maravilha, perfeita as colocações, bem de acordo com a sua revista, né? Que é o que eu acho que a diplomacia pragmática é justamente o que a gente precisa nesse momento, e ouvir o senhor é muito importante nesse momento. Obrigado pelo interesse de vocês.